para que a gente possa falar, me reservaram um tema extremamente espinhoso, né, para a gente poder falar hoje, não, nada muito fácil. O professor Baracate, quando me fez o convite, falou, olha, assunto tranquilo, mas estamos lá. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar, lógico que nós vamos nos ater muito mais à parte da mama, que é aquilo que normalmente nos acaba pegando mais do ponto de vista clínico, nos ambulatórios e com as pacientes, com as dúvidas que aparecem, e algumas outras coisas sobre o câncer genital. Quando a gente fala sobre risco de câncer de mama, a gente tem que dividir em dois grupos. Preferi fazer isso com os pacientes que têm a história familiar e com as pacientes que não têm história familiar, mas que também são de risco para isso. Considera-se pacientes com história familiar, né, de câncer de mama, aquelas que tenham 2 parentes de primeiro grau acometidos e idade inferior a 50 anos, 3 parentes acometidos com idade inferior a 60 anos, ou 4 parentes acometidos com qualquer idade, a ocorrência de câncer de mama masculino ou ovário, né, câncer de ovário na família, ou câncer de mama triplo negativo, então, receptor estrogênico negativo, progestagênio negativo e HERS negativo, menor que 40 anos, familiar, né, menor que 45 anos. E aquelas que não têm história familiar, que é aquelas que não parece para nós que tem alguma coisa tão ligada, principalmente a esses parentes, são aquelas que tiveram o tratamento de linfoma Hodgkin em idade jovem, com radioterapia no tórax, né, que aumenta o risco, lesões pré-malignas de hiperplasia ductal e lobular atípica, carcinoma lobular in situ, né, e pacientes que tenham alta densidade mamária, o que não é muito raro da gente acabar tendo na prática clínica, principalmente nos resultados de mamografia. Esse estudo WHI, que já foi citado várias vezes, todos vocês conhecem, completou 15 anos agora, né, trouxe uma série de resultados, o próprio Luciano acabou comentando a respeito da parte óssea, né, tirando todos os vieses de população, idade dessa população que foi examinada. Algumas coisas foram importantes, esse não era o desfecho, mas foi uma das coisas que acabou fazendo com que, com 5 anos e meio, 5,6 anos, esse estudo fosse interrompido, porque no grupo que utilizava a terapêutica estroprogestativa combinada com estrogênio conjugado equino e medroxprogesterona, após 5,6 anos, houve uma mudança com aumento do risco, principalmente do grupo, né, estroprogestativo, com 8 casos extras em 10 mil ao ano. Parece pouco, e é realmente pouco, mas isso acabou não tendo mais segurança para a continuidade do estudo. Por outro lado, esse estudo ainda continuou porque ele não mostrava, naquele momento da suspensão, com 5 anos, ele já mostrava, inclusive, um benefício do estrogênio conjugado equino isolado, ou seja, aparentemente ele merecia aí uma continuidade e aparentemente não tinha risco, não significava proteção, mas aparentemente não mostrava risco. Esse estudo acabou sendo suspenso com 7 anos e pouco e mostrava que aparentemente o estrogênio não trazia prejuízo quando comparado ao placebo e quando comparado com a combinação com a progesterona. Aqui, aparentemente, e o resultado mostrava redução do risco de 8 casos a menos a cada 10 mil ao ano. O que levava a crer que, aparentemente, isso a literatura acabou mostrando com o tempo também, né? E esse aqui é mais recente, né? Foi publicado, na verdade ele não está nem publicado ainda, do professor aqui na JAMA, em 2018, exatamente o mesmo resultado, quando no grupo do estrogênio isolado, na verdade, você mostra que aparentemente após o 5º ano, inclusive ele não tinha diferença significativa até esse momento, e depois do 5º ano, inclusive, há uma discreta redução e até proteção do ponto de vista de comparativo com o grupo que não fazia terapêutica hormonal. Quando se comparou com o estudo HERS, e aí a gente vai um pouquinho mais para trás, porque o HERS ele antecedia um pouco o próprio WHI, mostrava a mesma coisa, o que levava cada vez mais a crer que havia um vilão nessa história, provavelmente, na terapêutica hormonal com o risco de câncer de mama, que era a associação justamente com o progestagênio.
No estudo HERS, com 6,8 anos, um risco relativo maior do que aquele que se esperava, assim como no próprio WHI, 1,26, e no braço exclusivamente estrogênico, a mesma coisa que a gente já mostrou, aparentemente com proteção ou sem risco, teoricamente. O que levava cada vez mais a crer que havia uma ação dos progestagênios nesse risco. Esse outro estudo, que é o estudo E3N, que avaliou, inclusive, diferentes tipos de progesterona, que é a progesterona natural, a dihidrogesterona e a progesterona sintética. Esse, diferentemente do outro, quando comparado com pacientes dos outros estudos demonstrados anteriormente, quando comparado com mulheres que não faziam terapêutico hormonal, só o estrogênio mostrou um aumento de risco em comparação com a progesterona natural, que não aumentava absolutamente o risco em relação ao grupo que não fazia terapêutico hormonal, o grupo controle, mas a dihidrogesterona também mostrava isso, e os progestagênios sintéticos ainda um risco maior. Cada vez mostrando, aparentemente, que há um risco, ou a progesterona tem uma relação direta com esse risco em relação ao câncer de mama. Uma outra medicação que foi já falada aqui, que foi a tibolona, foi estudada, e esse não era o desfecho mais importante nesse estudo. O estudo LIFT foi para estudo de intervenção a longo tempo, de fraturas com a tibolona, mas numa outra avaliação do câncer de mama, mostrou que, aparentemente, mulheres que usavam tibolona, quando comparada ao placebo, tinham menor risco, teoricamente, ao longo do tempo. Isso não se comprovou com o próprio estudo 1 Million Study, que é um estudo inglês, com 1 milhão de mulheres, que mostrou um risco exatamente igual à terapêutica estroprogestativa. E mais ainda, esse aqui é o estudo 1 Million Study, que mostrou mulheres, e esse aqui avaliou, inclusive, o estrogênio com 5 anos, nessa primeira barra, o estrogênio com 10 anos, mostrando aqui com o limite, a incidência sem terapêutico hormonal, e o excesso de risco quando adicionado a terapêutico hormonal. Ou seja, 5 anos de terapêutica exclusivamente estrogênica aumentou em 1,5 casos extras o risco de câncer de mama. Quando aumentado o tempo para 10 anos, isso aumentou para 5 casos extras daquilo que se teria quando comparado com a anterior. Quando se associa o progestagênio, e aí veja aqui o que acontece, para 5 anos, 6 casos extras, quer dizer, maior do que 10 anos de estrogênio, e 19 casos extras quando você passa para 10 anos. Ou seja, cada vez mais o progestagênio tem um papel fundamental, ou uma preocupação muito grande quando a gente fala em terapêutico hormonal, e é tempo dependente nessa história toda. Ele complica ao longo desse tempo. Outros estudos, esse daqui também famosos, um estudo escandinavo, que é o estudo Habits, também ao longo do tempo. Esse daqui foi realizado em mulheres que fizeram terapêutico hormonal de sobrevida pós-câncer de mama. Essas aqui não eram de risco, elas já tinham tido, inclusive, a doença, quer dizer, além do risco que ela já tinha, era em sobrevida disso. E foram submetidas à terapêutica hormonal, mostrando, então, um risco não tanto no Estocolmo, mas no estudo Habits, um risco ainda mais acentuado, o que praticamente invalida a possibilidade de se pensar em fazer terapêutico hormonal em mulheres que já são portadoras de câncer de mama ou já tiveram isso no passado. O risco relativo calculado ao longo do tempo com o grupo controle, em mulheres que já passaram pela história de câncer de mama, após 5 anos, é de 2,4 vezes maior daquelas que, teoricamente, não tiveram a doença. Quando se fala de antecedente familiar, aí vale a pena a gente associar isso ou não, quando mostra nessa corte americana 41 mil mulheres acompanhadas, 12,2% delas tinham algum antecedente familiar de primeiro grau associado, não mostrou nenhuma diferença significativa com TH por 5 anos ou mais, quando comparado com as mulheres que, teoricamente, não tinham risco familiar, nada significativo na incidência e não significativo também na mortalidade. Quando se analisa, então, os fatores
tanto familiar, né, a gente conclui, na avaliação dos antecedentes familiares e terapêutico hormonal juntos, que efeitos que eles podem ter? Qual é a interação entre os dois? Quando se analisa antecedente familiar nos dois primeiros grupos, quem faz terapêutico hormonal estroprogestativa tem um risco maior quando comparado com aquela que não faz terapêutica estroprogestativa. Entretanto, só o fator familiar, pura e simplesmente, já é de risco para que você eventualmente tenha a doença com maior frequência. Quando se analisa o grupo que não tinha antecedente familiar e faz terapêutico hormonal num deles e no outro não, também há diferença estatística, mostrando que o antecedente familiar sozinho não aumenta o risco isolado, mas quando associado à terapêutica hormonal, ele agrava ainda mais o quadro. Ou seja, ter um antecedente familiar e fazer terapêutica hormonal é pior do que ter só o antecedente familiar ou fazer só a terapêutica hormonal. Quando se analisa, então, no risco de câncer de mama em mulheres com história familiar no uso de terapêutica hormonal, aquelas que já foram usuárias, sejam aquelas que pararam no intervalo menor que 5 anos, quer dizer, já suspenderam a terapêutica há menos de 5 anos, ou aquelas com mais de 5 anos, o risco volta a ser exatamente igual como aquelas que não tiveram a doença ou do grupo controle. Para as usuárias atuais, ele é discretamente, tanto para o grupo de menos de 5 anos ou maior que 5 anos, ele é discretamente maior, mas não inteiramente significativo, mas com certeza de maior risco do que aquelas que já não usam mais a terapêutica hormonal. Ou seja, suspender a terapêutica hormonal após o período de 1 ano é como se você não tivesse feito mais absolutamente nada, não tivesse usado a terapêutica hormonal. No consenso da SOBRAC, esse já foi comentado aqui largamente com vocês, em breve vocês já vão ter isso daí no site para avaliação, ele foi recente, de 2 meses atrás, pelo grupo. O risco de câncer de mama associado ao uso de terapêutica hormonal, ele é muito baixo, é de 1 para 1.000 mulheres, e o nível de evidência é A, ou seja, o melhor nível de evidência. Dados atuais não permitem confirmar diferenças de risco conforme a dose, o tipo e as vias de administração, ou não se sabe qual é a melhor ou pior, ou aquela que influencia menos no risco. Diferentes progestagênios, como a gente mostrou, e os estudos mostram isso claramente, influenciam distintamente no risco de desenvolver câncer de mama. A terapêutica hormonal combinada, a estroprogestativa, no estudo da WHI, revelou aumento do risco do câncer de mama quando maior que 5 anos do uso, nível de evidência A. O efeito da tibolona no risco do câncer de mama ainda permanece inconclusivo, né? Alguns estudos, aparentemente, no início mostravam proteção, e depois, quando se avaliou, o próprio 1 Million Study mostrou risco semelhante ao da terapêutica hormonal. O Liberate, por exemplo, mostrou risco maior, né? No entanto, a tibolona está contraindicada para mulheres com antecedente pessoal de câncer de mama por falta de evidência suficiente hoje na literatura. Há evidências de que a terapêutica hormonal administrada em mulheres portadoras da mutação do BRCA1 e submetidas à oforectomia profilática não aumenta o risco de desenvolver câncer de mama a nível de evidência B. A terapêutica estrogênica isolada ou combinada não é recomendada para mulheres com antecedente pessoal de câncer de mama. Essa contraindicação se dá muito mais pela falta de evidência e segurança do que pela evidência de risco, né? A gente não tem segurança para fazer isso com o paciente. Nenhum estudo randomizado avaliou efeitos da terapêutica hormonal no risco de câncer de mama em mulheres de elevado risco, tanto familiar ou individual. Os estudos não fizeram isso, não tem estudos randomizados com essa característica, até porque nem vai ter, né, quem que vai acabar sendo louco, né, de acabar submetendo ou fazendo estudo desse, não vai ter nem como avaliar isso. Falando um pouquinho de outros tipos de câncer genital, o câncer de endométrio, no geral, é um câncer de bom prognóstico, tem 85% desses evoluem muito bem, né? E quando se analisa que
não fazer terapêutica hormonal em pacientes que já tiveram câncer de endométrio, ou aquelas que fazem, eventualmente, com terapêutica estroprogestativa, ou até com terapêutica estrogênica, o risco é de 1, ou seja, apesar de haver diferença significativa, isso é igual à população, como se não tivesse feito a terapêutica hormonal. Terapêutica hormonal estroprogestativa não aumenta ou não parece aumentar a taxa de recorrência e morte nas sobreviventes de câncer de endométrio, ou seja, fazer terapêutica hormonal nessas mulheres que têm o sintoma vasomotor e tiveram câncer de endométrio, não parece haver nenhum prejuízo do ponto de vista da literatura, né? Quando se avalia sobre o câncer cervical, esse menos ainda, né? Não há na literatura nada que mostre que você não possa fazer terapêutica hormonal para o grupo que não fez TH, todos os outros, inclusive, com riscos menores, né? Não há uma explicação clara para isso, mas a grande vantagem é que, teoricamente, não há prejuízo no câncer cervical quando se avalia isso, a não ser nos casos que o componente seja por adenocarcinoma. Naqueles que são a grande maioria até, porque o carcinoma escamoso é mais frequente que o adenocarcinoma, nesse daqui está contraindicado, no carcinoma escamoso não há nenhum prejuízo, foi aqueles que a gente avaliou. Nem na sobrevida e nem na recorrência há diferença significativa de fazer terapêutica hormonal na maioria dos cânceres cervicais. Em relação ao câncer de ovário, vejam aqui em relação ao ponto, né, todos eles com risco inferior a 1, tanto no tempo livre da doença, quanto na sobrevida total, não há diferença significativa no grupo com terapêutica hormonal e no grupo sem terapêutica hormonal. Esse estudo mostrou, é publicado em 2009, ele aí avaliou diferentes apresentações e vias de administração da terapêutica hormonal no câncer epitelial de ovário, mostrando, aparentemente, todos eles com um risco maior do que aquelas que nunca tivessem utilizado a terapêutica hormonal. Entretanto, os grupos que utilizaram progestagênio, seja por via oral ou seja por via transdérmica, eram superiores no risco relativo maior quando comparado com os grupos que fazem uso exclusivamente de estrogênio. E o consenso da Sobrac, para encerrar, em relação a outros tipos de câncer, a terapêutica hormonal isolada aumenta o risco de hiperplasia e câncer de endométrio, sendo dose e tempo dependente, nível de evidência A. A terapêutica hormonal estroprogestativa contínua diminui o risco e a sequencial não muda o risco de câncer de endométrio, nível de evidência A também. O efeito da tibolona no risco do câncer de endométrio ainda é indefinido, apesar de ser um progestagênio e aparentemente ter proteção, não há estudos para que a gente possa falar claramente disso, é nível de evidência B, até que não é um nível tão ruim nesse sentido, né? Não há aumento do risco de câncer de ovário com a terapêutica hormonal, nível de evidência A, a gente viu lá no epitelial, teoricamente, contraindicado no tipo histológico endometrioide, claramente até pela possibilidade de gravidade, nível de evidência B. E a terapêutica hormonal não tem impacto no câncer de colo uterino do tipo escamoso, como a gente mostrou, tendo só piora no endometrioide, né? Acho que é isso. Muito obrigado a todos, viu?